Fala galera, beleza? Você está assistindo ao canal 9 volts e hoje a gente vai falar sobre divisor de tensão, certo? Divisor de tensão. Quando você ouvir falar em divisor de tensão, você tem que lembrar que todo divisor de tensão é um circuito do tipo série, beleza? Então, no nosso exemplo de hoje, vou montar aqui dois resistores em série. A gente vai medir a tensão em cada resistor e vai medir a corrente total, tá bom? E aí na sequência eu faço a conta. Então, para a gente ter referência de montagem, né, no nosso circuito, vamos montar algo parecido, né, com esse circuito aqui, ó. Um circuito com dois resistores. Eu vou chamar o primeiro de R1 e o segundo de R2. Vou fazer uma conexão com uma fonte de tensão contínua, né, de 10 volts. Esse vai ser o polo positivo, esse é o negativo. O primeiro resistor de 1 kΩ e o segundo resistor de 10 kΩ. Beleza? Então eu vou chamar esse ponto aqui de A. Vou chamar esse aqui de B. E esse aqui eu vou chamar de C. Beleza? Então, vamos lá para a montagem, ó. A nossa fonte, né, conectando aqui o polo negativo com a ponteira negativa do meu multímetro, na opção de voltímetro, está na escala de 20 volts, deverá nos dar os 10 volts aproximadamente. Beleza? Então, nossa fonte já está regulada para 10 volts, né, em termos de tensão. E aí eu vou pegar aqui o primeiro resistor de 1K, fazer a conexão aqui. E agora eu pegar o segundo resistor de 10K, fazer essa conexão aqui, certo? Beleza? Então eu vou medir aqui para vocês verem. O resistor de 10K. Então, ele está próximo dos 10K, né? 9,7 kΩ. E agora o resistor de 1K. Beleza? Bom, então, sabendo disso, vou utilizar um jumper aqui, tá? Nessa montagem, para facilitar a medição da corrente. Vocês verem, né? E agora sim eu vou conectar aí o terminal positivo e o terminal negativo da fonte, certo? Lembra aqui da escala, né? Vai medir tensão nesse momento agora, então se liga aí nisso, isso é importante. E aí vou conectar aqui o terminal negativo. E agora o terminal positivo, beleza? Bom, pessoal, então tá aí, tá conectado, né? O terminal positivo e o terminal negativo. Vou colocar aqui a amostra para você, certo? Beleza? Bom,
Vamos medir a tensão total, né? Entre o ponto A e o ponto C. Então, esse aqui é o ponto A, esse é o B e esse é o C. Então, conectando aqui no A, conectando aqui no C. A gente tem aí a tensão da fonte, né? 10 volts, beleza? Que é o que a gente esperava, certo? Agora, vou medir a tensão do primeiro resistor, né? O resistor de 1K. A tensão, ela está próxima de 1 volt, né? Tá 0,92. Como a tensão é de 10, aqui está próximo de 1, então só pode ter no resistor de 10K 9 volts. Bom, gente, então agora eu vou medir a tensão no resistor de 10K. Ele deve dar próximo de 9 volts, que era o que a gente esperava, né? Porque a tensão total é 10. Então, se eu tenho 1 volt nessa, 10 menos 1, 9, né? Que é o que está nesse segundo resistor. Então, você vê que a tensão ela foi dividida, né? De forma proporcional entre os resistores. O primeiro foi 1 e o segundo foi 9, né? Aproximadamente para poder a soma dar 9 mais 1, 10. Beleza? Agora vamos fazer a medição de corrente. O resistor pulou aqui na minha mão. Maravilha, né? Vou conectar ele novamente aqui. E aí, gente, para medir a corrente, né? Você lembra que tem que ser em série, né? Eu coloquei esse jump aqui de propósito. Vou remover ele. Então não tem mais corrente nesse momento. Eu vou ajustar o nosso multímetro para medir corrente, né? Então, como a tensão é 10 volts, se a gente fizer uma conta rápida, né? Usando a lei de Ohm, lembra aí que, né? V é igual a R vezes I. Se a tensão da fonte é 10, né? E a soma da resistência, né? De R1 mais R2 dá aproximadamente 11. Se a gente multiplicar isso pela corrente, né? 10 dividido por 11 quiloohms vai dar uma corrente de aproximadamente 0,90 miliamperes. Beleza? Lembra que o mili é porque aqui está em quiloohms, né? Então esse deve ser o valor da corrente, ou seja, próximo de 1 miliampere. Então eu vou colocar aqui na escala de medição de corrente contínua, né? E 20 mili tranquilo, né? Ele mede até 20. Eu vou medir 1, próximo de 1 vai ser o suficiente. Então, vamos colocar o instrumento em série. Vermelho na saída do primeiro resistor. E a preta na entrada do segundo resistor. Nesse caso aqui de 10K. Observa no teu multímetro, né? Se tu consegue medir nesses bornes, né? Essa corrente, tá? No meu caso aqui é 20 mili, né? Ele está dizendo para mim aqui que mede até 200 miliamperes nesse borne aqui, tá? Então, fica atento aí no teu multímetro, dependendo do nível de corrente que tu vai medir. Então tá aí, ó. No circuito série, né, a gente fez a conta aí, deu 0,9 miliampere, né? 0,90 miliampere. E a medição tá dando exatamente isso, né? Muito próximo aí, 0,92 miliampere, né?
Tem a questão da tolerância, né? Tem a resistência dos cabos, tudo isso pode fazer variar um pouco, né? Os valores medidos, tá? Então tá aí a corrente, né, do circuito série, né, 0,92 mA. Beleza, pessoal? Tranquilo aí, essa é a parte prática, né? Montagem simples de dois resistores em série, né, alimentados por uma fonte de tensão e a medição da corrente com o multímetro na opção de amperímetro. Beleza? Pronto, agora vamos fazer a conta aqui para você ficar tranquilo em relação à parte do cálculo, né? Ok, pessoal, então daí o circuito, né, que a gente montou. Montamos aqui um resistor em série com outro resistor conectado a uma fonte de tensão de valor de 10 volts, né? Então a gente tem aqui 10 volts, a gente tem aqui 1K, que é o primeiro resistor, e o segundo resistor de 10 kΩ, beleza? Aqui a gente chamou de A, aqui a gente chamou de B, e aqui a gente chamou de C, beleza? Então a gente está calculando agora aqui a tensão de A para B, certo? A tensão nesse primeiro resistor. E aí a gente viu no vídeo anterior que a tensão do primeiro resistor vai ser o valor dele multiplicado pela tensão da fonte, que é 10 volts, dividido pela soma dos resistores que estão em série. Beleza? Então a tensão de R1 vai ser 1K vezes 10 dividido por 11K, certo? Fizemos a soma aqui de 1 mais 10K. Então vamos cortar esse K com esse. A gente viu que 10 dividido por 11 dá ali aproximadamente 0,9 volts. Beleza? Então a medição aí está mostrando 0,92 volts, né? Certo? Se você quiser aproximar ainda mais, considerar isso aí 1 volt, né? Tudo bem, não precisa tanto de precisão não, tá bom? Beleza? Então tá aqui, ó. E 0,9 volts de A para B. Então, aqui aproximadamente, né, deverá ter os 9 volts. Para poder como somar com 1 dá os 10, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Então agora eu vou calcular a tensão de R2, né? A tensão no resistor 2, beleza? No resistor de 10 kΩ. Então para fazer isso, a gente vai usar a equação do divisor de tensão, que é essa que a gente está calculando aqui. Se você está com dúvida disso ainda, assiste o vídeo anterior, tá? Eu expliquei essa equação aí passo a passo. Então, tensão de R2 vai ser R2, que é 10K, multiplicado pela tensão da fonte, que é 10 volts, dividido pela soma das resistências que estão em série, 1 mais 10K, beleza? Então a tensão da R2 vai ser 10K vezes 10 dividido por 11 kΩ. Então vou cortar esse K com esse. A tensão da R2 vai ser 10K vezes 0,9, que foi o que a gente calculou agora há pouco, 10 por 11. Então isso aqui vai dar aproximadamente 9 volts. Beleza? E então vou medir aqui agora essa tensão do resistor de 10. Então tá aí, ó, 9 volts, né? 9.12, 9.13, 9.1, se você preferir, é o que a gente acabou de calcular, né? A tensão no segundo resistor. Beleza? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado aí. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Diz aí pra mim o que é que você achou dessa demonstração de hoje.